Que a paz de Deus, o nosso Pai maior, nos envolva nesse instante, que possamos sair daqui felizes, sair daqui bem amparados, sentindo mesmo o amparo da espiritualidade superior que está nesta casa por nós, por cada um de nós, para cada um de nós. A doutrina espírita, como uma doutrina que surgiu como uma ciência de observação, nós vamos encontrar o codificador desta doutrina bendita, o educador leonês Allan Kardec, colocar para nós, nos lembrar, aliás, do que nós já sabemos e muito, porque é óbvio, nos lembrar, lá em O Livro dos Espíritos, que todo efeito tem uma causa, não é mesmo? E ele vai dizer que, a depender deste efeito, ao se observar este efeito e chegar à conclusão que este efeito é um efeito inteligente, chega-se também à conclusão óbvia de que a causa é inteligente. E é assim que, remontando a estas reflexões, Allan Kardec, fazendo seus questionamentos, buscando um entendimento acerca da vida, de acordo com as informações que ele fora colhendo dos espíritos superiores, ele vai trazer para nós como o primeiro princípio básico da doutrina espírita a existência de Deus. Logo na primeira questão de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar justamente o codificador nos dizendo isto, questionando ao Espírito de verdade, que é Deus. E eles respondendo para nós que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Eu tive a oportunidade recentemente, quando falamos aqui, há um mês ou dois atrás, de lembrar uma palestra do Haroldo Dutra, um orador espírita, quando ele fala para nós que querer compreender, querer entender Deus dentro da nossa capacidade intelectual, moral, querer compreender Deus, sendo Deus a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, seria como se nós fôssemos uma criança querendo colocar dentro de uma xícara toda a água de um mar, que Deus é imensurável, é impossível de se medir, porque nós não temos condições intelecto, morais, faculdades, que nos permita compreender aquilo que está infinitamente superior à nossa condição evolutiva. Mas, ao mesmo tempo, Allan Kardec vai nos dizer que, chegando a este axioma de que toda inteligência, todo efeito tem uma causa, e todo efeito inteligente há que se ter uma causa inteligente, ele vai nos falar que é possível para nós formarmos uma ideia muito acanhada, pequena, ainda imprecisa, de alguns dos atributos desta divindade. Ou seja, é possível nós compreendermos o que Deus tem como característica ou não tem como característica, sendo Deus. É assim que, quando nós nos referimos aos atributos da divindade, nós dissemos que Deus é, por exemplo, infinito. Sendo que também para nós definirmos o infinito é algo muito complexo. Mas Kardec vai dizer, Deus é infinito em todas as suas
atribuições. Então, quando nós dissemos que ele é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, onipresente e soberanamente justo, nós estamos formando uma pequena ideia dos atributos de Deus. Dissemos ainda que Deus é bondoso, infinitamente ou soberanamente justo e bom, misericordioso. E é esta a proposta que a gente faz para refletir um pouquinho nesse atributo de Deus para com cada um de nós, os seus filhos queridos. A misericórdia divina. Como ela se opera? Como funciona a providência ou a previdência divina para com os seus filhos? É possível equilibrar a justiça e a misericórdia divina? Estamos submetidos a uma justiça? Estamos envolvidos com uma misericórdia? Como a gente pode refletir acerca disto? Então, primeiro a gente relembra o dicionário, quando ele vai falar para nós sobre a misericórdia. O que é misericórdia? É um sentimento de compaixão, despertado pela dor ou pela miséria alheia. É nos apiedarmos do outro na condição em que ele se encontra, por reconhecer aquela condição de dor, de dificuldade, de limitação. A expressão misericórdia, ela tem origem latina e ela é formada por essa junção de miséria, ter compaixão, e corde, coração, ou seja, ter compaixão de coração, vindo do coração. E aí a gente afirma que Deus é misericordioso. Ele tem este atributo em relação à sua criatura, à sua criação, todo o universo criado por Deus, do qual nós fazemos parte, né? E aí existe um ditado popular, que é um trechinho, verso de uma música antiga, não é do meu tempo, é do tempo de vocês aí, né, da Dorirana Barbosa, onde ele coloca num trechinho da música que Deus dá o frio conforme o cobertor. Todo mundo conhece essa expressão, né? Esse ditado popular. Deus dá o frio conforme o cobertor. Como compreender isto? Como compreender esta expressão popular? Ela é verdadeira? O que seria este frio, né? O que seria este cobertor? E lá na redação do Momento Espírita, nós vamos encontrar os autores falando mais ou menos isto para a gente, que o frio representa, nesta expressão popular, ou poderia representar nessa expressão popular, a justiça divina. Deus é justo. Nós estamos submetidos a uma lei de justiça, a cada um segundo sua obra. Não é mesmo? Jesus já nos dizia isto. E o cobertor seria esta misericórdia. Então, o frio é a justiça divina alcançando o ser que, por ignorância, alcançando a cada um de nós, que ontem fraudou a lei divina. Que ontem, por ignorância, por equívoco, por nossas fragilidades, nascidas pelo desconhecimento preciso da lei divina, do qual nós estamos submetidos, o que acontece? Nós vamos sofrendo este frio. O frio seriam essas intempéries da vida, as dificuldades, os problemas. Cada um de nós aqui, em um determinado momento da sua existência física ou extrafísica, vai ter o seu momento de inverno. Quando a gente fala do inverno, nós falamos de uma estação o quê? Mais difícil, não é mesmo? Mais sofrida, mais penosa. Todos nós temos o nosso momento de frio, nosso momento de encontro com a justiça divina, uma vez que nós falhamos,
Nós nos equivocamos na nossa trajetória evolutiva, na nossa caminhada enquanto espíritos imortais, que não fomos criados no berço, desde o berço, que preexistíamos antes do berço. E por preexistirmos antes do berço, nós já fizemos uma caminhada imensa. E essa caminhada nem sempre foi uma caminhada edificante. Nem sempre foi uma caminhada correta. Nem sempre foi uma caminhada de acordo com a lei divina, com a lei que rege todo o universo e a cada um de nós, que rege as leis físicas e morais do qual nós estamos submetidos. Então, cada um de nós vamos ser alcançados pelo frio. Mas aí vem o ditado e diz: mas Deus dá este frio, essas intempéries, essas dificuldades, estes problemas criados por nós próprios, mas dá um cobertor. Ou seja, o cobertor que nos auxilia a vencer as intempéries da vida, significa a misericórdia de Deus que se estende a todo devedor da lei. Todos nós somos alcançados por este cobertor. Todos nós devemos à lei. Todos nós temos dentro de nós uma coisa que se chama consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. E nós sabemos a resposta. Não está escrito em um livro A, B ou C, mas está dentro de nós, na nossa consciência. E essa consciência, por vezes, nos fala dessas dificuldades que nós vamos criando para nossas vidas. E aí esse inverno chega. Mas junto com ele, nunca falta um cobertor. Nunca vai faltar um cobertor. Nunca vai faltar a misericórdia divina. A justiça de Deus nunca é exercida sem a sua misericórdia infinita. Uma vez que nós iniciamos relembrando Allan Kardec, quando ele vai falar dos atributos da divindade. E ele vai falar que Deus é infinito em todos os seus atributos, soberanamente justo e bom. E essa misericórdia, como o dicionário nos definiu, é esta bondade de Deus para com as suas criaturas. E é assim, então, que a misericórdia divina é perdoar pelo simples ato desta bondade, independente se merece ou não o perdão. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos nós estamos submetidos à lei de Deus e todos nós devemos reconhecer esse atributo que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E por saber de todas as coisas, Ele sabe, conhece a cada um de nós, né? E não é porque nós fazemos ou deixamos de fazer algo, não é porque cumprimos ou descumprimos esta lei divina, do qual nós estamos submetidos, é que nós somos mais ou menos amados por este Criador. Aliás, esta palavra, misericórdia divina, é perdoar, talvez ela é até um pouco equivocada. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de receber aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, um pequeno vídeo da oradora espírita Nete Guimarães, quando ela é questionado para ela sobre o perdão incondicional. Foi perguntado para ela sobre o que é o perdão incondicional. E aí ela dá uma resposta perfeita, que eu não vou saber descrever aqui. Mas num trecho da resposta, ela faz um questionamento para que a gente possa perceber esse perdão, né? E aí ela vai e pergunta, e aí eu transfiro a pergunta para cada um de nós aqui também. Deus perdoa? O que vocês acham? Deus perdoa? Deus perdoa?
Sim ou não? Não, Deus não perdoa, nunca. Deus não perdoa. Por que não? Porque para a gente perdoar, o que tem que ter sido acontecido primeiro, antes? Se você precisar de me perdoar, você precisa de me perdoar por quê? Por quê? Você se sentiu ofendida ou magoada com algo que eu te fiz. Não é isso, Marinha? Não é? Deus magoa? Não. Deus se ofende? Deus fica com raiva? Deus fica chateado porque eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo? Não. Isso são características humanas. Então, na realidade, Deus não precisa de perdoar. Deu para entender, Marinha? Eu confundi mais ainda. Né? Como? Alguém me falou uma coisa. Ah, tá. Aí é diferente. O pedir perdão é uma coisa diferente. O pedir perdão é uma atitude de humildade, de autorreflexão, que precisamos fazer nos nossos momentos de oração. Então, quando a gente fala, meu Deus, perdoa porque eu fiz isto ou aquilo, e que é o próprio Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Perdoe as nossas ofensas, mas não é porque eu preciso implorar para que Deus me perdoe, porque Ele não sai da sua harmonia universal por causa de uma atitude mesquinha minha. Né? Agora eu preciso desta atitude, de reconhecer na grandeza de Deus, e este pedir perdão a Deus é uma necessidade minha, é um autorreconhecimento das minhas deficiências, do meu lado sombra, das minhas dificuldades, e aí isso é um trabalho importante, não é? Mas não é porque eu peço ou não peço, ou da forma como eu peço, é que eu vou receber ou não. E eu é que tenho que me perdoar na realidade, né? O trabalho é do auto-perdão. É do reconhecimento da falta que eu cometi, e reconhecendo esta falta, eu vou trabalhar um processo de auto-perdão. É isso que o Pai Celestial nos oferece, é essa oportunidade. É a libertação que o Pai nos dá sem julgamento, sem condenação. É a bondade, a clemência e a indulgência de Deus. É uma nova oportunidade para recomeçar a trajetória da vida, onde nós vamos ter sempre a oportunidade de reparar erros, de realizar acertos, de consertar aquilo que ficou para trás, aquilo que a gente não deu conta. O Evangelho de Jesus, em infinitos momentos, infinito é muito, né? Em muitos momentos do Evangelho, vai nos falar dessa misericórdia divina, só para a gente citar algumas. Ele vai falar para a gente, por exemplo, da parábola do filho pródigo. Ele está falando de quê? De uma misericórdia. Como que é a história do filho pródigo? Todo mundo aqui deve conhecer, né? Só para a gente relembrar rapidinho. O que aconteceu? Um filho sai da presença paterna, da casa paterna, se afasta desta presença do pai, exige do pai algo que ele se sentia merecedor, bom, me dá a parte que me toca na minha herança, e sai e faz mau uso desses recursos, desse tesouro, desta herança divina, dessa herança que o pai lhe confiou. Ele sai, gasta tudo de uma forma equivocada, perde tudo, e acontece com ele aquilo que lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, diz que é o primeiro passo para o crescimento do espírito, para a evolução do espírito, para um passo a mais no progresso, o arrependimento. Né? Só que o arrependimento só em si não repara a falta. Então, mas ele teve esse primeiro processo, o filho, eu me arrependi. E aí ele vai dizer, poxa vida, lá na casa do meu pai, quantas pessoas, quantos servos, tem de tudo.
nada falta. Lá na presença do meu Pai, tudo é muito bom e eu me afastei, eu vou voltar para Ele, eu vou dizer, Pai, me perdoa, eu pequei contra os céus, contra Ti, não sou nem digno de ser chamado seu filho, mas me receba como um de seus servos. E o que aquele pai da parábola faz? Acolhe. A primeira coisa que ele faz, aliás, é acolher. A gente não pode jamais esquecer dessa palavra. Ele acolhe e dá dignidade para aquele filho. Restitui a dignidade daquele filho. Antes de submetê-lo, talvez no final da festa lá, ele poder ter chamado o filho. Filho, senta aqui, agora nós vamos um tete a tete aqui, agora eu vou chamar a sua atenção. Você não podia ter feito isso. Mas naquele momento, o que o filho precisava era de ter sido acolhido. Ele foi restituído na sua dignidade quando a parábola diz, traze aí uma roupa nova para ele, coloca uma túnica nova, coloca um anel no dedo, ou seja, coloca ele em condições de meu verdadeiro filho. Ficou para trás os equívocos, a herança. Ficou, o que ele perdeu. Mas o pai estava dando uma nova chance. E o que esse pai faz? Manda dar uma grande festa. E Jesus termina a parábola dizendo que é assim que o Pai Celestial faz com aqueles que se perdem pelo caminho. A misericórdia divina. A parábola da ovelha perdida, que é muito semelhante também, né? Onde Jesus vai contar de um pastor que tem 100 ovelhas. E aí ele começa a observar, a contar, e ele descobre que uma ovelha, uma só, se perdeu. O que ele faz? Ele pega as 99, coloca num aprisco, coloca num lugar seguro, deixa que elas ficam ali porque elas estão bem e vai em busca daquela única ovelha que se perdeu. E quando acha essa ovelha, a põe nos seus braços com muito amor e coloca ela junto com as demais que não haviam se perdido. E não faz distinção nenhuma. As 100 foram iguais para ele. Aliás, ele fica até muito mais feliz, porque ela havia se perdido e foi encontrada. Misericórdia divina. A parábola da dracma perdida, da moeda perdida, também muito semelhante. Da mulher que tinha 10, perde uma dracma, perde uma moedinha, e aí ela começa a varrer a casa, acende lá, ilumina o ambiente, traz luz para o ambiente, a fim de encontrar aquela dracma perdida. E quando ela encontra, ela chama as amigas, chama as vizinhas, e comemorem comigo, porque eu achei a minha dracma, achei a minha pequena moedinha que estava perdida. A misericórdia. E aí Jesus sempre termina essas parábolas dizendo, assim também é a atitude do Pai, para com aquele que erra, para com aquele que se perde, nos equívocos, né, na ignorância, nas escolhas equivocadas que fazem ao longo da sua trajetória evolutiva. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha a atitude de misericórdia de Jesus para com uma mulher pega numa atitude que era tida como um grande pecado naquela época, pega em adultério. E ainda diz para ela, olha, eu não te condeno também não, você vai e não peques mais. Ou seja, você está tendo uma nova oportunidade, refaça a sua caminhada, refaça a sua vida, do agora para frente. Esquece o que você fez até agora. Trace uma nova trajetória, porque eu não te condeno. E o maior de todos os exemplos, né? Quando diante ali dos seus algozes, ali na cruz, sofrendo fisicamente, porque foi um imenso sofrimento físico, nós não podemos negar, embora essa grandeza deste Espírito, o que ele diz a Deus? Olha, Pai, perdoa a ignorância, porque eles não sabem o que estão fazendo.
E é mais ou menos assim a relação do Pai com a gente, nós não sabemos. Nós estamos agindo por ignorância. Nós precisamos compreender mais a nós, a vida, para errar menos. E ainda, segundo Lucas, no capítulo 11, versículo 11. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai que faz isso com o filho aqui? Um pai terreno, cheio de falhas, de erros, de milindres, de dificuldades, de todos esses sentimentos humanos do qual Deus não possui. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Quanto mais o vosso Pai Celestial só lhe dará coisas boas. Ah, mas na minha vida está acontecendo tanta coisa ruim, então tem alguma coisa aí equivocada. Como que é isso daí? Não é mesmo? É por isso que a gente iniciou lembrando da justiça parceira da misericórdia. Estamos submetidos a uma lei de justiça que nos vai envolver, mas que ao mesmo tempo teremos todas as oportunidades e não perderemos jamais o amor e essa oportunidade divina. Allan Kardec, em o livro A Gênese, vai nos falar que a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E é nisso que consiste a ação providencial de Deus. E Kardec vai dizer mais, ele vai dizer assim: o Espiritismo explica que todos nós estamos como que envolvidos em um fluido universal. Este fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetra todas as partes, todos os seres, tudo o que existe. A natureza inteira, tudo no universo está mergulhado no fluido divino, no hálito divino, né? Estando, então, cada um de nós, como filhos, como criação divina, envolvidos neste fluido que está em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que suponhamos, que, de algum modo, não esteja saturado desse fluido divino, saturado deste hálito divino. Não existe. A gente costuma dar um exemplo infantil, um exemplo para as crianças na evangelização, que é isto mais ou menos que Kardec vai nos falar. É como se nós fôssemos peixes dentro de um oceano. E toda essa água do oceano, como esse fluido inteligente, como esse hálito divino, todos nós estamos mergulhados na providência divina, na solicitude, na lei divina. É por isso que Jesus, vai nos lembrar, o Evangelho vai nos lembrar que nem mesmo uma folha de uma árvore cai sem que Deus disto não tenha conhecimento. Porque tudo, essa folhinha desta árvore, o átomo, o arcanjo, tudo está envolvido nesta lei divina, tudo está envolvido nesta energia divina a nosso favor, a nosso próprio benefício. E Emmanuel, no Consolador, vai nos falar que são tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós uma aluvião de graças. Aí, quando eu li esta frase de Emmanuel, eu morri de vergonha. De mim, viu, gente? Porque será que nós estamos assim?
percebendo este aluvião de graças de Deus no universo, na nossa vida, ou a gente só fica contabilizando as dores, ou a gente só fica contabilizando as dificuldades criadas por nós próprios. Basta que se veja, que se tenha um olhar à natureza, diz Emmanuel, seja ela física ou invisível, para perceber a grandeza de Deus, a grandeza deste Criador. Mas como nós não temos o hábito do o exercício da gratidão, o exercício do reconhecimento, aí a gente fica com essa dificuldade de fixar o nosso olhar na vida, na beleza da vida, em tudo que nos cerca, em tudo que nos acontece, né? Então, alma, nós espíritos, somos a edificação de nós mesmos. Nós precisamos lembrar sempre disto. E como a edificação de nós mesmos é o próprio espírito que cria o seu inferno ou as belezas do seu próprio céu. Não corre por conta da lei divina, nesse sentido, do castigo divino. Corre, sim, por conta de uma lei que foi criada para o nosso próprio benefício, que é a lei de causa e de efeito, de ação e reação. Tendo ações boas, teremos consequências boas, né? Então, tudo que Deus fez e faz é para o nosso bem, concorre em nosso favor, né? Por sendo esse juiz supremo, concorre em nosso favor. Só que quando a gente usa essa expressão, concorre em nosso favor, a gente tem um equívoco, a gente começa a cometer um equívoco no entendimento dessa palavrinha favor. Favor fica parecendo assim, fugiu aí, gente. Pedir algo para alguém assim, né, e a pessoa nos dá como privilégio, né? Peça isso aqui, aí o Senhor me dá, né? E não é bem assim que a gente deve entender o favor divino, né? Emmanuel ainda vai nos colocar que o favor divino, como o homem pretende, porém, como o homem pretende receber no seu antropoformismo, não se observa no caminho da vida. Pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano cheio de preferências pessoais ou subordinado por motivos de ordem inferior. Deus não tem características humanas. Essa palavra grandona aí, que eu nem vou repetir de novo para não errar, significa isto, né? A gente acreditar, uma crença, uma religião, uma crença que acredita que Deus tem características, comportamentos, sentimentos e pensamentos característicos humanos. Eu vou pedir a Deus com jeitinho para Ele me dar. Ou então eu vou fazer uma promessa, né? Vou prometer a Deus isto, como se Deus dependesse disto ou daquilo. Uma troca de favor, né? Uma barganha. É uma atitude muito pueril da nossa parte. Entender Deus como um soberano humano, sentado no seu trono eterno, querendo ser adorado e pensando assim, se Ele me atender, eu vou atendê-lo. Se Ele fizer o que eu gosto, eu vou também fazer o que Ele gosta. Não, nós estamos sim submetidos a uma lei. Uma lei justa, que vai sim nos dar de acordo com o nosso esforço, o nosso merecimento, a cada um segundo a sua obra, mas não nesse sentido de entender esse favor divino como Deus realizar para nós, resolver para nós certos problemas de ordem material, que comumente é isso que a gente pede para Deus, não é? Na maioria das vezes, a gente está pedindo para Deus para resolver problemas que vai do berço ao túmulo.
A maioria das vezes a gente não quer resolver isso. É o problema financeiro, é o problema disso, é o problema daquilo, é o problema da dor física, é isso, é aquilo. Que devemos, sim, reconhecer que a misericórdia divina nos alcança nesse sentido material também. Mas nós estamos esquecidos de que esses favores divinos vai para muito além. É o favor no sentido de alcançar o espírito imortal que nós somos. E ele vai oferecer ao espírito imortal aquilo que ele precisa. E que nem sempre é aquilo que os nossos desejos materiais tanto imploram. Deus sempre nos dá a oportunidade de fazermos novas escolhas, novos desafios, novos projetos, novos sonhos, novas esperanças. Então, a vida do Espírito que somos nós começa sempre do agora para frente. Ah, mas eu errei muito, eu não devia ter feito aquilo, eu vou sofrer as consequências dessa minha atitude? Sim. O frio virá, mas o cobertor também não vai faltar. Aliás, o amor cobre multidão de pecados, vai nos falar Pedro. E se eu cometer esses equívocos, eu posso acreditar que Deus vai me dar novas oportunidades, né? Como que é a famosa frase aí do nosso querido Chico, que todo mundo fala, até quem não é espírita, né? Que o Chico fala, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, nesse exato momento, e preparar para si próprio um novo fim. Né? Todos nós podemos fazer uma nova construção, do agora para frente. E como que isto se dá? Como é que este cobertor divino virá a nosso favor? Como que a misericórdia divina se exerce na nossa vida? Aí eu me lembrei de uma frase atribuída a Chico Xavier, onde ele dizia assim: sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Deu para a gente entender? O dogma da reencarnação é a lei de Deus a nos oferecer esses novos desafios, essas novas escolhas, esses novos projetos, esses novos sonhos, essas novas esperanças. Aliás, nem só numa próxima encarnação, esta presente encarnação é este presente de Deus, é essa oportunidade que Deus nos ofereceu para a construção desses desafios. Então, a misericórdia divina, ela se opera. A gente costuma falar muito que a reencarnação é a prova da justiça de Deus, mas é também a confirmação da misericórdia divina. Né? Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam e, escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te por meio dos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução. Vamos por parte. Em todas as provas que te assaltem os dias, todas as dificuldades, porque nós somos muitas vezes envolvidos na nossa presente existência, seja elas de que natureza for, material, física, moral, espiritual, intelectual, precisamos considerar a cota de bênçãos, considerar este cobertor que Deus nos coloca do nosso lado. Nós não temos só dificuldades na vida. Mesmo aqueles que a vida é rodeada por imensas dificuldades,
tem as suas bênçãos a reconhecer. Só que nós precisamos o quê? Diante dessas intempéries, quando o inverno da nossa existência chegar, nós precisamos nos escorar nesta fé. A fé nessa providência divina, nessa misericórdia do Pai Celestial. E nos escorar na paciência também, aguardar o tempo certo. E nesta fé e nesta paciência, reconhecer que Deus está agindo. Mas Deus age de uma forma tão natural, Deus age de uma forma tão, vamos dizer assim, tão simples, que a gente fica querendo um milagre no sentido de que ele não existe. A gente quer que o maná caia do céu ali, como caiu lá no deserto, segundo Moisés. E a gente esquece de perceber que as soluções, essa providência divina está acontecendo na nossa vida por meios tão simples e naturais, por intermédio nosso próprio, de um amigo querido, de alguém que nos acompanha, de um familiar. Mas a gente só fica contabilizando as dores, as dificuldades, os problemas, esquecemos que esses problemas existem para que a gente descubra soluções, porque é nessa descoberta, nesse esforço, nesse trabalho que a gente vai crescer, vai evoluir. Né? E aí a gente fica assim, fazendo tanta conta do que nos falta, das dificuldades, que a gente esquece de contabilizar as bênçãos. E aí a gente fica semelhante àquela historinha, né, que a gente até contou aqui recentemente, do leão e dos gatos. Conta-se uma história que um leão encontrou um grupo de gatos sentados conversando. E aí aquele leão pensou, vou devorá-los. Minha comida de hoje está garantida, né? Vou devorar estes gatos. Só que, de repente, ele começou a sentir algo estranho, uma tranquilidade, estranhamente calmo. Ele sentiu algo diferente e resolveu se sentar e ouviu que aqueles gatos estavam conversando. E aqueles gatos, sem perceber a presença do leão, conversavam entre eles assim. Meu bom Deus, disse um dos gatos, eu implorei a tarde inteira, nós imploramos a tarde inteira pedindo que chovesse ratos e nada. Até agora o senhor não nos mandou nenhum ratinho sequer. Até agora nada aconteceu. Estamos aqui pedindo por ratos e o senhor não manda uma chuva de ratos para nós? Será que o senhor existe mesmo? E o céu permaneceu mudo. E os gatos, então, perderam a fé e a paciência. E então, o leão se levantou para ir embora e começou a pensar, começou a refletir e disse assim, veja como são as coisas. Eu ia matar estes animais, eu ia comer. Mas Deus me impediu, uma força estranha me acalmou. Mesmo assim, eles pararam de acreditar nas graças divinas. Aqueles gatos, como nós, estavam tão preocupados com o que estava faltando, que nem repararam na proteção que receberam. Então, muitas vezes, a gente se apega tanto à dor e ao problema, que esquece que do lado dessa dor e deste problema, a misericórdia divina está nos socorrendo. Mas de maneira muito simples e natural, como é a sua lei. Deus estará sempre agindo. Emmanuel vai nos falar assim, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda
a divina misericórdia que a execução seja suspensa. Gente, por tempo indeterminado. A gente não acredita nisso, né? Olha só. Todas as vezes que a justiça de Deus nos procurar no endereço certo, porque Deus não erra, o que nos acontece veio no endereço certo, todas as vezes que a justiça divina se achegar e nos encontrar arregaçando as mangas, no trabalho ao próximo, no exercício do bem, do amor sincero, da prática da caridade, no fervorosamente, a espiritualidade vai falar assim, não, vamos deixar ele mais um pouquinho aqui, porque ele está sendo muito útil, né? Vamos envolvê-lo aí com as boas vibrações, porque vamos dar um tempo, vamos dar uma moratória, vamos dizer assim. E não tem merecimento ainda para desencarnar agora, não. Vamos deixar, ou melhor, o contrário, né? Ele merece estar trabalhando um pouco mais, porque ele está sendo útil. Emmanuel que nos fala isto em uma mensagem lindíssima. A mensagem ela é toda maravilhosa. Chama remuneração espiritual. Então ele vai falar que essa justiça divina, que a misericórdia divina manda, que a justiça divina nos dê, vamos chamar assim, uma moratória, né? Sinta-se então seguro e amado pelo Pai Celestial e pelo Cristo que lhe dá o amparo para seguir em frente. Não olhe o passado, não se culpe e não chore pelos erros cometidos. Peça perdão, nossa amiga aí, né? Por um ato de humildade pessoal, né? Não que Deus precise disso. Peça perdão por tudo e siga em frente. Lembre-se que Deus é misericórdia e bondade infinita, que não castiga, nem pune, apenas ama. Deus é amor. Mas é justiça também. E aí a gente faz as escolhas, né? Nós estamos submetidos à lei de causa e de efeito. Mas essa misericórdia é tão grande que a gente falou dessa moratória, né? A moratória espiritual. A moratória espiritual seria a ferramenta das mais comuns diante da misericórdia divina. Há muitos livros, há muitos romances, há muitas obras espíritas que vai falar para nós isto, que vai dizer o seguinte: aplica-se em irmãos profundamente endividados, contudo, sem o lastro moral para a rede viva. Essa moratória permite à bondade divina que a alma, em profundo débito, angarie, através das experiências do tempo e dedicação renovadora, os recursos evolutivos para suportar a passagem pelas inconsequências do passado, promovendo assim a rede viva plena aos espíritos, cuja consciência só sobra nas culpas e débitos. Ou seja, há espíritos que a espiritualidade superior prepara reencarnações onde, se for cobrado todas as dificuldades, cobrado entre aspas, não existe essa palavra, né? Se formos ter que sofrer as consequências de todas as nossas atitudes, gravadas no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, e que vai se manifestar no corpo físico ou nas experiências que vamos ter nessa existência, a gente não daria conta. E aí, o que eles fazem? Uma moratória, né? Vão pagar por prestações. Nessa existência você vem assim, depois você trabalha um pouquinho mais, mas não crie mais débito, não, porque senão vai ficar difícil, né? Não sei se alguém aqui já teve, infelizmente, uma triste situação de dever financeiramente. É uma bola de neve. Quando você deve um pouquinho, pega ali, não paga aquela dívida e contrai outra, e deve o banco, deve o cheque especial. Na hora que você vê, realmente, aí fica uma bola de neve.
E aí chega uma hora que não tem moratório. O banco chega, né, vai lá e o credor chega e vai cobrar de uma forma mais, né, compulsória. Mas até então, se a gente está nessa disposição de servir, de trabalhar, essa moratória, essa bondade divina, né, para muitos que não têm o lastro moral, mas que precisa desta oportunidade de ir aos poucos quitando, né? Talvez tenha isso é que tenha levado a gente a encontrar lá no Evangelho de Jesus o Cristo nos dizer que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, que o fardo ele é oferecido à capacidade do ombro daquele que carrega. Então, muitas vezes, nós não vamos dar conta, não. Então, a gente vai, aos poucos, né, passando por experiências e lembrando sempre que o amor cobre multidão de pecados. Nosso querido Chico tem 2 frases que resumem muito essa presença, essa misericórdia divina na nossa vida. Ele dizia assim: quando Deus tira algo de você, Ele não está punindo, mas apenas abrindo suas mãos para se receber algo melhor. Gente, vamos acreditar nisso. Quando Deus tira algo de você, é porque algo maior está sendo preparado. Vamos reconhecer isso. É o melhor que a providência divina, que as leis divinas, aliás, é o melhor que nós demos conta de fazer, né? E outra, quando o Chico vai dizer assim: a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não possa protegê-lo. Olha que coisa bonita da gente ouvir. A vontade de Deus nunca vai permitir que a gente chegue a tal ponto que a sua misericórdia não possa nos assistir, nos amparar, nos auxiliar. Então, é o homem, nós, quanto um homem materialista, notadamente infeliz, pois desconhece o valor da fé, desconhecemos muitas vezes o poder da prece, não percebemos o amparo que os benfeitores espirituais nos endereçam. O Pai Celestial sabe do que nós precisamos efetivamente e nos concederá as bênçãos, pois a felicidade faz parte da nossa destinação espiritual. Por isso que também encontramos, né? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Observai os lírios dos campos. Observai as aves dos céus. Né? O Pai cuida delas com tanto amor, com tanto carinho. O que não fará com cada um de nós? E aí eu encontrei uma frase muito interessante que diz para nós assim: toda vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não penses que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças divinas estarão agindo a fim de que te informes quanto a teu próprio caminho. Todas as vezes que a gente lê, ouve, tem oportunidade no culto do Evangelho, em um estudo, em uma palestra, em uma música edificante, de ouvir uma verdade do Evangelho, é um recado que não está chegando por acaso na nossa vida. É Deus dizendo assim: é por aqui. É isso aqui que a gente precisa. Né? Forças divinas estão agindo, nos mostrando o caminho, nos mostrando que é esta atitude que vai nos garantir a paz, a felicidade de que nós somos merecedores, né? Porque desde muito tempo, Mateus vem resgatando no capítulo 9, quando diz: olha, misericórdia é o que eu quero, e não o sacrifício das criaturas. Misericórdia é o que eu quero. Eu quero o amor, eu quero o trabalho, né? E não o sacrifício, o resgate pela dor,
que virá como uma lei natural de causa e efeito.